Oi gente, tudo bem? Eu sou Juliano Lucas, eu sou responsável pela Ventana Fotografia e Cinema e fico muito feliz em ter sido selecionado através do edital Invernadas Culturais para compartilhar um pouco da minha trajetória nesses quase 20 anos trabalhando com audiovisual, né? Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo, sou artista visual, sou operador de câmera, operador de drone, diretor de fotografia, documentarista, operador de som direto, sonoplasta e mais recentemente eu concluí o curso de edição de vídeo. Então eu quero trazer um pouco para vocês dos desafios que, né, a gente acaba enfrentando nas produções, né? E o objetivo dessa oficina é a produção de documentários com uso dessa câmera de cinema aqui. Sim, um celular, né? E eu vou apresentar para vocês algumas produções feitas com o celular, né? Para encorajar, para vocês verem que é possível, em um universo onde se tem determinação, onde se tem uma preocupação, né, e uma postura profissional, a gente consegue fazer muita coisa assim, mesmo com equipamento limitado. Se a gente parar para pensar que os irmãos Lumière, esses doidos aí, né, que são os precursores do cinema, eles tinham câmeras muito inferiores a de qualquer celular antigo que a gente possa ter. Então, né, com certeza você já tem câmeras de cinema nas mãos ou nos bolsos, e isso vai facilitar a vida de todos nós. Mas então, falando desse lugar de onde eu venho, né, enquanto artista negro natural de Porto Alegre, né, eu sou de um bairro chamado Lomba do Pinheiro, que fica na periferia de Porto Alegre. E o Rio de Janeiro ele tem algumas empresas, né, e eu acabei focando nesse mercado. Para começar, queria falar aqui um pouco sobre o que é um documentário, né, o que a gente pode pensar como documentário. A cultura negra, a gente tem um pilar referencial que é a ancestralidade. E muitas das histórias que nós temos hoje, elas foram passadas pelos nossos ancestrais através da oralidade, né? Não, nada era escrito, né? Muita coisa era transmitida de pai para filho, de avô para neto, de irmão para irmão, de grupos, né, de pessoas mais velhas para pessoas mais jovens. E essas histórias foram contadas assim e permaneceram assim por muito tempo. O documentário, ele também é uma forma de contar uma história, né? Sendo que essa história é contada pelas palavras de outras pessoas, né? Mas isso não significa que o diretor, né, quem está à frente do processo, não possa direcionar. Uma vez que a gente escolhe o que vai ser filmado, e a gente também vai escolher o que foi filmado e que não vai fazer parte do filme, que é uma decisão muito importante, muitas vezes é triste, mas muitas cenas acabam não fazendo parte da história, por uma conta de tornar o processo mais dinâmico, por conta de tornar a narrativa mais compreensível. Porque é muito importante vocês entenderem muito o contexto que vocês vivem. O contexto que eu digo é pensar na família, na escola, na comunidade. Então, esses grupos eles têm histórias, então acho que é um primeiro passo, né, para se pensar na produção de documentários. Acho que é um bom exercício a gente também conhecer as histórias em que a gente faz parte e que a gente está inserido de alguma forma. E aí entra a sugestão, e apresentando para vocês a história de dois produtores de épocas diferentes, né, e que se tornaram referências no meu trabalho e para a produção, muito ligada à produção de cinema negro, né. E por que eu estou falando de cinema negro? Porque, infelizmente, vocês sabem, né, todos nós sabemos, que a estrutura social, política e econômica do país, ela foi consolidada através de um sistema que escravizava pessoas negras. E que as desigualdades e distorções elas permanecem até hoje por conta desse sistema. E no audiovisual também isso,
né? Foi observado durante muito tempo, porque essas pessoas não tinham muitas vezes não só acesso a equipamentos, maquinário para produzir as histórias, né? Mas elas não tinham recursos, e quando tinham, né, elas ainda encaravam problemas que essa história, acreditavam que essas histórias podiam não ter pessoas interessadas, não podiam ter espectadores, né, interessados nessas histórias. Então, um dos pioneiros no cinema negro que nos é referência hoje, principalmente no modo em como contar histórias, né, tendo muito pouco e fazendo muito bem, chama-se Zósimo Bulbul, que foi um ator, produtor, né, diretor de cinema, e foi o primeiro protagonista, né, foi o primeiro ator negro a ser um protagonista de novela. E o Zósimo, ele buscava muito, ele explorava muito, né, diversas linguagens que até então eram inéditas, porque pessoas negras não tinham acesso, né, a filmar. E o que eu quero dizer dizendo tudo isso para vocês, é o seguinte, né, que muitas histórias, elas estão aí e precisam ser contadas, né, elas vão ter público para isso. Nisso já vem a segunda referência que eu trago para vocês, que é o Condzilla. É isso mesmo, esse nome estranho, Condzilla, né? É um rapaz da periferia de São Paulo que há alguns anos vem desenvolvendo um trabalho de audiovisual. Ele começou fazendo clipes musicais para amigos, conhecidos, e utilizando uma câmera muito simples, mas ele fez uso de uma linguagem que era comum ao universo que ele estava inserido, né? E que começou a chamar a atenção das pessoas daquele lugar, daquele universo. E chamou a atenção dele porque no início também ele acreditava que não teria público, né, para essas histórias, que pudesse se interessar por essas histórias, por essas imagens. E de fato esse público começou a aumentar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e ele se tornou um profissional conhecido. Sim, a Condzilla alcançou a marca histórica de 30 bilhões de visualizações no canal. O primeiro canal do Brasil a atingir essa marca. Hoje ele dirige uma série que faz parte da Netflix, né, uma empresa multinacional de entretenimento. Ele dirige uma série chamada Sintonia, né, e que também vão contar um pouco dessas histórias desse universo, desse lugar de onde ele veio. Eu não quero fazer julgamentos se o que ele faz é bom ou ruim, né, porque eu acho que isso faz parte de gosto pessoal, né. Mas o que eu quero falar, e por que eu estou falando do Condzilla, não só por conta que ele desenvolveu uma linguagem, mas é que ele olhando, né, para o lugar de onde ele vem, né, para a comunidade, para as pessoas que ele conhece, ele acabou desenvolvendo um canal no YouTube chamado Portal Condzilla. E nesse canal ele tem um programa chamado Empreendedores da Quebrada. A comida, ela junta as pessoas, né? Ela é a maior rede social do mundo, tá ligado? Não tem outra rede social maior do que a comida. Então você utilizar a gastronomia como ferramenta de transformação social das pessoas que estão aqui, cozinhar é o menos importante, entendeu? A gente só precisa estar junto. A cozinha escolheu que eu estivesse nela e não eu escolhi estar nela. Nunca foi uma opção estar na cozinha. A saída no Brasil acontece num momento tenso em São Paulo. Várias coisas foram acontecendo dentro da quebrada, tá ligado? A gente queria só sair da quebrada, porque não dava mais, né, mano? Você já não tinha perspectiva nenhuma. Em Lisboa eu conheço a cozinha, uns 22 anos. E aí fui lavando pratos, tá ligado? Depois fui trampar num restaurante como garçom. Por acidente eu fui parar dentro de uma cozinha cozinhando. Então não tinha cozinheiras, né, dentro do outro restaurante onde era garçom, porque elas não foram. A dona me chamou para cozinhar. Eu falei que ia, que sabia, e liguei pro chefe de cozinha do outro restaurante que eu lavava prato. Ele falou, fica aí no telefone que eu vou te falar o que você tem que fazer. Tinha uma frase que me norteava que era: a gente precisa voltar pro lugar de onde a gente veio para saber se realmente a gente ainda pertence àquele lugar. Naquele momento eu decidi estar aqui, ensinar o que eu aprendi. Era essa a missão. Nasce aí o Gastronomia Periférica. E o que isso significa, né? Esse programa, esse projeto,
ele é extremamente interessante porque ele vai falar, né, de pessoas que começaram a observar nas suas comunidades, né, a deficiência de algum serviço, né? Por exemplo, a entrega de produtos ou uma loja de algum artigo ou uma barbearia, um fotógrafo, um estúdio fotográfico ou uma empresa que faça doces e salgados para festas, encomendas. Pessoas que identificaram que existia uma carência desses serviços nas suas comunidades, né? E de alguma forma ou de outra elas se tornaram empreendedoras e, além disso, né, como esse serviço ele não existiu, ele era muito carente, isso começou a movimentar a economia do lugar. E isso aumentou a demanda de produção dessas pessoas. E essas pessoas acabaram contratando outras pessoas que muitas vezes moravam dentro desses lugares, que estavam inseridas dentro dessas comunidades. E isso, né, acaba gerando receita para essa pessoa, né, que ganha o seu salário e que também vai consumir coisas dentro da comunidade. Então, né, se cria uma rede, né, de economia, né, e essa rede ela vai consolidar cada vez mais as atividades que são exercidas dentro desses grupos, dentro dessas comunidades. Então, o que eu estou falando tudo isso para vocês é que o universo que vocês vivem é rico e só vocês são capazes de contar essas histórias. Ninguém é melhor do que vocês para contar essas histórias, porque são histórias da vida de vocês, que fazem parte do universo de vocês. Então, é muito importante, né, pensar no documentário enquanto uma forma de contar uma história. E, de novo, pensem na família de vocês, na história da escola de vocês, na história de alguém que é uma referência na vida de vocês. Que ainda assim vai ser contada com as palavras de outras pessoas, mas vocês é que vão definir o ritmo, vocês vão definir quem fala, a hora que fala, o que fala. Então esse poder está na mão de vocês. E eu acho que é um caminho bem legal para a gente começar a exercitando a nossa produção audiovisual. Então é isso, vamos agora para o próximo capítulo. Então, gente, nessa missão, né, existem recursos que foram me ajudando ao longo do caminho, né, estudos que foram me fazendo entender que para construir um documentário não basta só ligar uma câmera na frente da pessoa e dizer para ela, fala aí agora, né? Não é assim que funciona. Então, existe uma disciplina, né, que me ajudou muito, que se chama antropologia. E a antropologia, ela é uma ciência que estuda a diversidade cultural. E ela também ajudou a me afastar de pré-julgamentos enquanto eu vou elaborar, enquanto eu vou criar as perguntas para a pessoa entrevistada, né? E a antropologia, né, quando a gente fala de cultura, né, como eu falei anteriormente sobre ancestralidade, né, a cultura, ela muitas vezes, né, citando o exemplo da cultura gaúcha, ela tem vários desdobramentos e várias influências, né? Influência negra, influência indígena, influência portuguesa, influência portenha, espanhola. Então a gente tem uma série de outros elementos que formam a cultura gaúcha, né? E pensando nisso, né, fica uma dica aí para vocês também conhecerem a história dos lanceiros negros, né? Conhecerem a história de Teixeira Nunes, que os comandou durante muito tempo, né? E que essas histórias, né, elas vêm sido abordadas hoje em dia de forma diferente, e a antropologia ajuda muito a contar essas histórias. A antropologia, ela vai me orientar muito no estudo e na aproximação,
Porque muitas vezes quando a gente liga a câmera, as pessoas mudam. As pessoas podem ficar tímidas, as pessoas podem ficar falantes, as pessoas podem criar personagens. Então vocês, de alguma forma ou de outra, vão ter que saber extrair, muitas vezes, o que a pessoa tem para falar e para contribuir com a história, que de alguma forma vocês é que vão dar o ritmo, vão dar o tom a ela. Então é isso, né? A antropologia e o cinema tem vários cruzamentos. Eu vou deixar aqui uns filmes estranhos, sim, porque são bem estranhos. Alguns eu até durmo enquanto eu assisto, mas enquanto eu fico acordado eu aprendo muito com eles. Com os estudos antropológicos, eles começaram a levar câmeras para esses estudos de campo. E nisso começa-se também a se desenvolver uma linguagem, né, em que vai se pensar o cinema, que vai ter atravessamento do cinema, né, e é esses filmes. De novo, não faço julgamento se é bom ou se é ruim. São referências, pessoas que foram lá e não sabiam como fazer e foram e fizeram, né, e que isso se tornou, né, um pilar para que outras pessoas pudessem fazer depois e pudessem fazer melhor. Então isso é muito importante também, né? Fica aí a dica. Então, gente, chegou a hora agora que a gente tem que falar sobre grana. Não só grana, mas como, de fato, que a gente vai fazer as coisas acontecerem com muito pouco, né? Toda vez que a gente falar em produção audiovisual, ou qualquer tipo de produção, a gente vai ter que lidar com gasto, custo, né? Nem que seja o tempo, né? Porque talvez com os anos passando a gente aprende que o tempo é a nossa moeda mais importante, né? E de fato a gente vai precisar de dinheiro para essas produções, né? Por exemplo, ainda que as pessoas, né, que sejam envolvidas com o projeto, que elas sejam apaixonadas, que elas topem trabalhar ou auxiliar, né, durante o processo todo, vai se ter um gasto, porque isso custa o tempo das pessoas, custa o trabalho, né, e minimamente é importante pensar, oferecer condições para essas pessoas estarem ali, né, envolvidas com o projeto. Então, por exemplo, né, quando vocês forem para as produções de vocês, preocupem-se com coisas que parecem simples, mas são muito importantes, né? Como água, um lanche, né? Alguma coisa que, né, por exemplo, né, se vocês vão filmar num lugar e esse lugar as pessoas vão ter acesso a um banheiro e esse banheiro vai estar limpo, né? Então, são coisas que parecem distantes e bobas, mas fazem total diferença, né? E nada mais responsável do que a gente estar lidando com pessoas que estão se comprometendo conosco, estão comprometendo o seu tempo conosco, e que de alguma forma ou de outra a gente possa ser atencioso com essas pessoas. E isso é um gesto de atenção e respeito. Então, é muito importante pensar em oferecer minimamente condições para que as pessoas estejam ali conosco, né, trabalhando e desempenhando essas funções. Então, faz parte, né, de elencar desse planejamento, né, o orçamento, né, é tentar prever todos os custos envolvidos na produção. E o que é legal, né, é que a gente tem pessoas, né, que são muito disponíveis a ajudar. A arte, ela mobiliza e movimenta a vida das pessoas. A arte emociona, a arte envolve as pessoas. E com certeza a gente vai encontrar pessoas que se sensibilizam no caminho com as histórias que a gente vai querer contar. E com certeza essas pessoas vão querer participar de alguma forma, nem que seja ajudando, né? Ou para vocês terem mais um exemplo de como que funciona, né? É muito legal, né, vocês
entenderem como funciona o filme, como vocês querem fazer o filme, né? E criar, nem que seja uma cartinha, sabe, para um restaurante solicitando apoio em tal horário, né? Ou para um mercado, ou para uma associação, né? Eu acho que é importante isso, né? A gente mostra seriedade sobre o nosso trabalho e, sobretudo, né, a gente apresenta para as pessoas que a gente está encarando aquele desafio de uma forma profissional, ética e muito correta, né? Então isso também agrega pessoas para o nosso lado. Sejam profissionais, mesmo com a forma mais simples possível, sejam profissionais. Uma forma também de vocês pensarem no financiamento das produções de vocês são práticas que há muito tempo a gente já faz, né? Por exemplo, rifa, almoços, vaquinha, né? Agora a gente ainda tem, que está sendo muito utilizado pelas produções audiovisuais, é o financiamento coletivo, que nada mais é do que uma vaquinha na internet, né? Em que as pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, possam ver os projetos de vocês e de alguma forma ou de outra vão incentivar ali, né, com a grana para vocês produzirem. Mas é importante isso, sabe? É vocês terem um norte para custear esse trabalho de vocês, né? E quem sabe remunerar as pessoas envolvidas, remunerar o tempo de vocês, né? E que vocês possam, né, criar um modelo que possa se sustentar para as próximas produções. Então fica aí a dica. Vaquinha, almoço, né, tudo que for possível e que conte com o envolvimento de pessoas vai ajudar muito vocês. Já falamos sobre entrevista, sobre grana, sobre cultura, sobre como a antropologia é uma ciência que me ajudou e que talvez possa orientar vocês, né? Mas agora, de fato, como é que a gente vai filmar isso, né? Então, eu trago para vocês talvez a primeira preocupação que todo filme tem que ter, que é isso aqui. Vocês viram como ficou diferente, né? Tem mais luzes aí, enfim, mas a matéria-prima do cinema, da fotografia, é a luz. A gente precisa ter luz. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar ou isso. Gente, o sol é a nossa principal fonte de luz. Muitas produções, inclusive filmes, que foram feitos só utilizando a luz do sol. E uma câmera, que no caso é o celular de vocês. No caso do documentário, como ele tem uma estrutura, né, de entrevista e de algumas outras cenas complementares, né, cenas do lugar, cenas de paisagem, né, cenas de pessoas caminhando. Então, né, como a gente tem que pensar primeiro nessa estrutura, né, que vai gravar as entrevistas, a gente vai precisar, né, de um apoio para sustentar a nossa câmera, né, que está aqui, ó. Isso aqui é um tripézinho que custa por volta de R$15, tá? E esse suporte custa cerca de R$10 ou R$5, dependendo do lugar, né? Mas isso já me ajuda muito por conta de duas coisas, tá? Uma, porque eu deixo ele parado, né? Posso deixar ele parado sobre alguma estrutura e ele vai estar filmando, a imagem não vai tremer. E outra é que isso aqui também me dá mobilidade para movimentar a minha câmera. E que no cinema nós temos muitos movimentos de câmera. Ou seja, para acompanhar uma pessoa caminhando, acompanhar algum objeto em movimento,
acompanhar. Existem diversos movimentos de câmera. Eu vou deixar aqui algum vídeo que fale sobre isso, né, para quem quiser se aprofundar mais. Mas, sobretudo, é isso. É um suporte. Esse é o primeiro passo. O segundo passo importante é que os celulares também, né, eles possuem uma série de aplicativos. Eles permitem que a gente grave sons. Então, por exemplo, né, com o celular a gente tem uma câmera e com o segundo celular a gente pode fazer o som do nosso filme. Se no caso é um documentário, eu vou vir com um desses microfones aqui, ó, vocês estão vendo aqui, o microfone de lapela, conectado no celular. E um microfone de lapela desse custa por volta de 10 a 15 reais também, né? Então eu acho que é muito importante, né? São coisas que eu compreendo, né, que muitas vezes a gente possa não ter esse dinheiro inicialmente para essas aquisições e que são extremamente importantes, mas é importante vocês pensarem nisso de uma forma, né, em que, se não no primeiro filme, mas no segundo ou no terceiro, vocês já possam ter acesso a isso. A um tripézinho que serve como estabilizador de mão, né, e um suporte para a câmera do celular, e um microfone de lapela. O mais simples possível, né, desde que ele funcione no celular, e vocês têm um aplicativo gratuito no celular que vai gravar esses sons. Isso torna o processo muito mais fácil e muito mais dinâmico. Bem, então, já que eu gravei o filme no celular, né, o áudio também foi gravado no celular, e agora o que eu faço? Talvez essa seja uma das etapas mais importantes do filme, que é a montagem e edição. Na montagem e edição a gente vai definir muitas vezes, né, o que vai fazer parte do filme e o que não vai fazer parte, que muitas vezes é gravado e a gente não vai usar. Mas na edição e montagem a gente tem, por exemplo, a cor que o filme vai ter, a predominância, né, da cor, da colorização do filme. A gente vai editar os diálogos do filme, né, as falas, o som. Na montagem e edição, a gente vai definir a narrativa do filme, como a história vai ser contada, né? Muitas vezes um filme ele não é gravado sequencialmente, né? Por exemplo, agora, né, as pessoas conseguem botar cabelo das formas mais difíceis. Se eu pudesse, eu também botava, né? Porque o telhado tá meio fraco aí. Mas algum tempo atrás, e não tanto tempo assim, os atores e atrizes tinham que deixar seus cabelos crescerem, muitas vezes, para fazer algumas cenas, e lá pelas tantas no filme eles cortavam esses cabelos. Cortou o cabelo, já era, não dá pra... Se bem que agora dá, né? Dá. Mas na época a galera não pensava assim. Então o que acontece? A gente gravava o final do filme primeiro, né? As cenas finais do filme, onde o ator e a atriz estavam com o cabelo, em algum momento eles cortavam o cabelo. Então quer dizer, né? A gente gravava o final para depois gravar o início. E tudo bem, né? Porque na montagem é que a gente definia, né, essa história, na montagem a gente definia o jeito que a história ia ser contada, né? O que vinha primeiro, o que era o antes e o depois. Tudo bem que na produção vocês, né, vão estar à frente ali, vocês vão estar sabendo como contar a história de vocês. Mas é na montagem em que vocês vão contar para o público como vocês veem aquela história, né? Por mais que a história aconteça através da fala de outras pessoas, aí é que vocês, o olhar de vocês vai ser impresso na narrativa. E isso é bacana. Aí é que o filme acontece. Então, estejam atentos a esse processo que talvez é um dos mais importantes, que é a edição e montagem.
E nós temos também, assim como o áudio, nós temos infinitos. Pode dizer infinito, sim. Diversos aplicativos que são gratuitos e que vão permitir que vocês montem e editem esses filmes. De alguma forma ou de outra. Mas eu gravei o áudio no celular, no outro celular, como é que eu faço? Simplesmente tu pode enviar esse arquivo de áudio para o mesmo celular que tu vai editar o filme. E na hora, né, poder juntar o áudio com a imagem e tudo certo. Então, gente, o nosso filme está pronto, o nosso filme está montado. E o que a gente vai fazer com ele agora? Né? A gente quer que as pessoas vejam, né? Porque tem gente doida que faz, mas não é comum, né, a gente fazer um filme só pra gente assistir. Não. A gente quer compartilhar com as pessoas a forma que essa história foi contada, né, e de algum jeito em que o nosso olhar também possa fazer parte dessa história. E eu acho que isso é muito bonito, potente, né, a gente pensar em como apresentar essa história para outras pessoas. Né? Então, no cinema, a gente tem algo chamado de janela. Que a gente pode pensar em janela de oportunidade, em janela de exibição, né? Que é o termo mais correto. Que nada mais é do que pensar aonde que o filme vai circular. A gente costuma falar que o filme tem uma carreira. E não é muito diferente da carreira de um jogador de futebol, de um médico, de um profissional, né, qualquer. Então vão ser escolhidos caminhos em que esse filme ele vai percorrer. Então, por exemplo, a gente tem essa oficina, ela tem um caminho que ela é as redes sociais. Né? Então está definido já. Mas se fosse um filme, o filme poderia ir para as redes sociais, o filme poderia ir para festivais, o filme poderia concorrer a prêmios, que isso também é um lugar legal, né, para a gente explorar. Enquanto, mesmo que seja nossa primeira produção, é importante fazer com que essa produção circule, porque o mundo vai estar vendo vocês. Hoje em dia o YouTube é uma janela para o mundo. Né? Por exemplo, como o filme é feito com celular, existem festivais já com essa finalidade. Festivais de filmes que são feitos com o celular. Né? Existem premiações também para esse tipo de filme. Né? Existem festivais dos mais diversos segmentos. Festival de filme de terror, festival de filme documentário, festival de filmes latinos-americanos que passam na Alemanha, festival de filmes nacionais. Então existem uma série de festivais e caminhos. Muitos deles são pagos. Então fica aquela estratégia lá do início, né, em que vocês vão ter que elaborar um plano em que o filme irá se sustentar. E isso também passa pelo caminho desses festivais. Lembrando, né, que o nosso governo, né, municipal, estadual, federal, muitos disponibilizam essa ferramenta em que eu fui selecionado, né, que são os editais, existem também para as produções. Então também é importante vocês conhecerem esses caminhos. Né? Porque daqui a pouco a prefeitura de vocês, né, o CTG de vocês está lançando, né, um edital para que essas histórias sejam contadas, para que essas produções sejam realizadas. Então é muito importante isso, pensar em como existem estratégias para vocês definir que caminhos e que vida o filme de vocês possa circular. Inclusive que ele possa ser comprado por produtoras, por canais, pela Netflix, como o Condzilla fez. Ele conseguiu. Façam os filmes de vocês. Acreditem nas histórias de vocês.
Ai, mas meu filme é muito ruim. Ai, meu celular é muito ruim. Ai, eu não tenho isso e aquilo. Comecem com o que vocês têm e aonde vocês estão. Os irmãos Lumière nos ensinaram a fazer cinema com praticamente nada. Com aventura, com paixão. E é isso, gente. Me sigam nas redes sociais. Eu fico aqui disponível para qualquer outro esclarecimento, para qualquer outra ideia, ajuda, comunicação, abraço, carinho, afeto, o que vocês quiserem e precisarem, contem comigo nessa caminhada. Eu tô louco para saber das histórias que vão surgir a partir e eu vou estar aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Um beijo, um abraço e até breve que nós estaremos juntos e que essa pandemia seja só mais um capítulo triste, porque depois de toda a tempestade, as flores florescem. Beijo. What's your name? You do not speak? Well, all my friends I haven't seen. Ding dong, come on in. We were letting you grow up. Yes, these are imaginary. Ice cream scoopers by day. Danger seekers by night. Troublemaker Studios presents a film by Robert Rodriguez and you. You want to get back on the court. And as your agent, I want to get you there. But we are in a lockout. There are no actual games to watch. You think these fools, these rich white dudes, gonna let these sexiest sport fall by the wayside? This team's my family. I need us to be one big family again. Football is fun, but it don't sell sneakers. To move merch and inspire rap lyrics, they need your services. If I had to name 10 artists that I've ever been involved with, Rodriguez would be in the top 5. He's my most memorable artist. Bob Dylan was mild to this guy. He was this wandering spirit around the city. When he opened up and sang, you went, whoa, this guy's got it. We expected big things, and they did absolutely nothing. How many records do you think he sold in America? In America, 6. Nobody had even heard of him. How can that be? How can that be? It's a bit of a mystery how the first copy of Cold Fact came to South Africa, but to us, it was one of the most famous records of all time. He was the soundtrack to our lives. Bigger than Elvis. Much bigger than Rolling Stones. Any revolution needs an anthem. The message it had was be anti-establishment. The first opposition to apartheid, they were influenced by Rodriguez. Nobody knew anything about him. He was a mystery. Then we found out that he had committed suicide. I thought it'd make a good story, find out how Rodriguez died. So we started looking quite deeply at the lyrics. And one day, just by accident, I found it. What I thought was the end of story was actually just the beginning
And the best part was still to come. Said wanted, and have you seen this man? Matter of fact, I have seen him before. Sounds like something you would make up if you were bragging on some dream or something. It didn't work out, but don't ever doubt how. He's like a wise man, a prophet, way beyond just being a musical artist. He had this kind of magical quality that all genuine poets and artists have. I think he's representative of the human spirit, of what's possible. This is all too strange to be true. These are the days of miracles and wonder. Okay, and the Oscar goes to Searching for Sugar Man. Malik Bendaloo and Simon Chin. This is the first Academy Award and nomination for Malik Bendaloo